Olá! O Momento Mulher hoje está começando. Corram, dê um joinha aí no nosso canal, se inscrevam, convidem pessoas a estar participando conosco. Hoje nós iremos falar de um assunto um pouco delicado sobre agressão contra a criança e o adolescente. É um assunto muito delicado e nós iremos entrevistar aqui a Miriam, que trabalha no Conselho Tutelar, e a psicóloga Gabriela Brandão. Fiquem conosco. O Momento Mulher hoje está com duas mulheres, a Gabriela Brandão e a Miriam Silva. Nós iremos hoje falar sobre um assunto um pouco delicado, pois essa semana foi, no dia 18 de maio, o Dia Mundial da Criança e do Adolescente ao combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Então nós trouxemos este assunto para que possa ajudar a população, porque o intuito do nosso programa é estar sempre ajudando a população. Então nós queremos usar este meio para estar ajudando a população. A Miriam Silva é esposa do Milton Reis, mãe do Micael, mãe do Heitor. Ela trabalha no Conselho Tutelar aqui de Itaú de Minas e ela é nascida em Itaú de Minas. A Gabriela Brandão, ela é esposa do Jader Brandão, psicóloga, nascida em Franca, estado de São Paulo. Trabalha na APAI de Itaú de Minas e na APAI de Pratápolis. Olá, meninas. Olá. Nós vamos começar com a Miriam. Miriam, eu gostaria que você respondesse para nós. Teve um aumento no Brasil de violência contra a criança? Sim. Há um relatório da organização não governamental, que é uma ONG, World Vision. Estima-se que até 85 milhões de crianças e adolescentes entre 2 a 17 anos poderão se somar às vítimas de violência física, emocional e sexual. A estimativa de crescimento nos próximos 3 meses é de 32% durante a pandemia, isso mundial. No Brasil, estima-se um aumento de 18%. Bem grande, né? Sim, infelizmente. Esses dados são bem grandes. Agora, Gabriela, como a criança ou adolescente demonstra que tem algo errado? Ele tem alguma forma diferente de reagir? Como você pode estar falando sobre isso para nós, para que a gente possa perceber? Com certeza, Sara. A criança e o adolescente, ele quando sofre um abuso, tanto abuso da violência sexual, emocional ou física, ele demonstra sinais que ele sofre daquilo. O primeiro sinal que a gente vê, principalmente em crianças, é o sinal que a mudança de comportamento é injustificável. Por exemplo, uma criança, antes ela brincava, era uma criança alegre, não tinha medo do ambiente familiar, e hoje ela já começa trazendo comportamentos diferentes, né? Ela se isola um pouco mais, ela não brinca, ela traz comportamentos até agressivos, né? Mudança nesses comportamentos, mudança injustificável, nada justifica a criança estar daquele jeito. Outros sinais também muito frequentes em crianças e adolescentes é a regressão. Por exemplo, a criança, antes ela já não usava fralda mais, e agora ela passa a usar a fralda de novo, o bico, a mamadeira. Então, comportamentos que ela volta a realizar, mesmo já passando daquela fase que ela já passou. Outro sinal também que é muito relevante são marcas físicas. Geralmente não são muito evidentes, né? Um roxo, um machucado, nem sempre são evidentes, mas são alertas que a gente precisa ficar atento. Por que aquela criança chegou em casa com um determinado roxo? Ou, por exemplo, ela também tem dificuldade de tomar banho, né? Porque ela sente incômodo, né? Ela não quer tomar banho, ela não quer se limpar, né? Até
seria uma defesa, né? Se a criança ela age como defesa, se eu não tomar banho, o agressor também não vai abusar dela novamente. Outro sinal também é tristeza, isolamento e automutilação. Isso acontece com muitos adolescentes, né? Que entra ideação suicida, automutilação, né? É uma forma de acabar com aquele sofrimento. Ela se sente culpada por isso, então ela se isola, ela fica triste. Choros constantes, às vezes a criança não é de chorar, ela passa a chorar mais e sem justificativa viável do comportamento dela natural, né? Então tudo isso traz como sinais de alerta que a gente precisa. O adolescente ele fica assim sem, vamos dizer, ele não fica em comunhão com os outros adolescentes, ele se isola, não é? O adolescente ele se isola dos amigos, ele se isola da família. Então, assim, são sinais, pode ser sinais que a gente precisa ficar alerta. Se não está acontecendo nenhuma outra situação, mas por que ele está agindo assim, daquela maneira? Né? Às vezes não aconteceu nada, não teve nenhuma mudança no ambiente familiar, não teve nenhuma mudança de escola. E por que ele está agindo assim? Por que aquela criança começou a agir assim? Aconteceu alguma mudança? Não. Então por que será? Será que são sinais de alerta que pode trazer outras situações? Mas se não tem outras situações, o que está acontecendo então? Tem sinais que a gente precisa ficar alerta. Esses sinais são vistos mais pela mãe, pelos irmãos, né? Por parentes que estão próximos às crianças, né? Não só parentes também, né? Mas na escola, né? Que outro sinal também que é muito relevante, que é o baixo rendimento escolar. Então, o professor, às vezes, a maioria dos abusos acontecem em casa. Então, o único escape que a criança tem é a escola. É a escola. Então, ou seja, o professor ali ele também tem essa função de ficar alerta a esses sinais, né, da criança, no adolescente, porque nem sempre ele em casa não é o ambiente mais seguro. Não. Né? Então, e de fora, as pessoas precisam ficar alerta, principalmente no isolamento social, agora que a gente está se vivendo. Não tem escola, então para onde que essas crianças vão recorrer? Né? Então, assim, a gente precisa ficar alerta, e os vizinhos precisam ficar alerta, que é o único escape, né? A gente tem que fazer até um apelo aos seus vizinhos, né? E a gente também precisa ficar atento, porque às vezes acontecendo do nosso lado e a gente não está sabendo. É verdade. Só complementar o que a Gabi disse, adolescentes, na maioria das vezes, eles procuram refúgio também no uso de bebidas alcoólicas e no uso de entorpecentes. E isso tem aumentado muito. É um alerta também para pais, mães, né, poderem ficar atentos. Porque esse abuso pode estar sendo demonstrado dessa forma também. Buscar o escape nisso. Né? Sim. Miriam, e quanto às denúncias que são feitas, elas diminuíram? Se elas diminuíram, isso pode ser algo positivo? Aqui no nosso município elas diminuíram um pouco, sabe? E isso não é positivo. Não. Isso aí é bem negativo porque tem a pandemia que o pessoal, as pessoas diminuíram assim para fazer as ligações. Porque quando isso acontecia, o primeiro ato de segurança é afastar a criança do agressor, a criança do suposto abusador. E com essa pandemia, com a diminuição das denúncias, as crianças correm mais risco nos lugares, né, de isolamento, dentro de casa. Isso. Porque antes também a gente vê que as crianças tinham um escape de estar mais período dentro da escola, na creche, indo fazer um cursinho. Então, esse período ela estava segura, né? Vamos dizer assim. E retornava para casa logo que a mãe poderia estar chegando do serviço, uma avó, alguém que poderia ali dar um apoio para ela sem que acontecesse algo, né? E nós vemos que isso agora foi, como se diz, barrado, né? Eles estão agora em casa, em família, mas muitas crianças estão correndo muito mais risco dentro de suas próprias casas do que fora delas, né? E só para complementar, com o isolamento social, aumentou o índice de abuso de álcool, drogas, conteúdo sexual. Então isso faz com que os agressores cada vez mais
fazem isso em casa, porque como aumentou o uso desses fatores, então, consequentemente, aumenta a violência contra tanto a criança quanto o adolescente. Miriam, a agressão física na correção, castigos que passam dos limites, também são abusos contra as crianças? Sim, Sara, são. Claro, todo pai, toda mãe tem o direito de educar e corrigir seus filhos. A partir do momento que essa correção passa a ferir, machucar a criança e o adolescente, é crime. Então, corrija com cuidado, sem espancar, porque o espancamento, os castigos muito severos, aí isso é considerado crime. O diálogo, né, com Sim. o filho é a melhor opção, né? Sim. A Gabriela pode estar falando isso pra gente, porque o diálogo em a mãe falar para o filho, explicar para ele o que ele fez de errado primeiro, né, para depois tomar uma decisão de dar uma correção, um castigo, é o ideal, não é, Gabriela? Sim, claro. Porque geralmente a criança, por exemplo, ela fez um comportamento que não é adequado para a situação. E ela é corrigida, né? Mas ela não sabe por quê. Isso. Por que ela está sendo espancada, por que ela está sendo... Então, assim, eu falo muito isso. Os pais precisam ter diálogo com os filhos. Eles não vão entender, né? Mas claro que vão entender. Não. Então, quanto mais você conversar com seu filho, conversar com as crianças ao seu redor, mais elas vão compreender o que é um comportamento adequado e inadequado em cada situação. Gabriela, a criança que sofre agressão sexual, ela tem sequelas em seus relacionamentos futuros, na juventude, né, na fase adulta? Sim, sim. Com certeza tem efeitos totalmente negativos em relacionamentos saudáveis, afetivos, amorosos, amizades, né? Então faz com que isso traz consequências em relacionamentos saudáveis que aquela pessoa vai ter quando adulta, né? E não só isso, né? Mas também traz outras consequências. Muitas pessoas são levadas à prostituição, abuso, igual a Miriam disse, abuso de álcool, outras drogas, tem um índice muito alto sobre isso. A pessoa ela não se sente mais no mundo, né? Ela cresceu e ela não se sente mais naquele mundo. Ela sempre vai carregar um sentimento de culpa, que eles carregam muito isso. Mas será que eu tive culpa daquilo ter acontecido? E isso não é. Ela é a vítima, ela não é a culpada. Então, assim, ela sempre vai carregar esse sentimento de culpa, de inferioridade, e isso traz efeitos totalmente negativos para a vida adulta, se não tratados com tratamento especializado, com a ajuda mesmo de quem possa ajudar essa pessoa. Isso. Elas podem ter relacionamentos em que elas não confiam no parceiro, né? Sim, sim. Que deixam elas, assim, de uma certa forma repreensivas, né? Igual ao fato de receber um carinho, uma carícia do outro, né? Ela já se retrai contra isso, né? Tem muitas pessoas que precisam passar por tratamento psicológico, né? Para estar restabelecendo a vida para que tudo corra normal, né? Fortalecendo para que aquilo não se projete em outra relação que às vezes é saudável. Né? Isso. Não traz efeitos negativos para uma relação saudável de amizade, de um namoro, principalmente um casamento, né? Que traz consequências que às vezes o casal não sabe lidar porque não soube fazer o tratamento específico. Isso. E a gente vê que tem muitos relacionamentos casamentos que são terminados pelo fato disso, do casal não saber lidar com aquilo que aconteceu no passado com aquela pessoa, tanto a mulher quanto o homem, né? Sim, com certeza. Principalmente a pessoa não consegue se entregar na relação sexual. Ela não consegue, ela acha que aquilo é algo ruim, pecaminoso, que traz que não consegue ter relação mais. Ela acha que aquele carinho sempre vai ser algo para machucar,
Nem sempre é isso. Gabriela, e nas APAES, como tem sido? Como você tem visto as crianças, os jovens que estão na APAE? Tem acontecido muito abuso? Isso acontece na APAE também? Sim, Sara, isso acontece nas APAES. Por ser um grupo mais isolado e que a sociedade às vezes esquece um pouco, isso existe com eles, né? Eles não são isentos disso, eles passam por isso também. E o nosso fato de identificar isso é na maneira deles agirem na instituição, na APAE, né? Nos atendimentos, como que isso é trazido de casa, às vezes, que a maioria é feito em casa, porque é um grupo que fica muito isolado em casa. Então, assim, isso traz muito consequências negativas tanto para o desenvolvimento deles, né, que é um desenvolvimento mais lento e, consequentemente, mais emocional, porque se ele fica, às vezes, muitos deles, o único ambiente dele sem ser a casa é a APAE. Então, assim, a gente tem que ficar mais atento ainda, né? Por que ele quer ficar só na APAE e não quer voltar para casa? Né? Por que ele está demonstrando esse tal comportamento? Então, tudo isso a gente tem que ficar muito alerta. Igual os sinais que eu já tinha dito, eles também demonstram esses sinais. Eles demonstram esses sinais em relação à instituição. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento, porque às vezes a gente olha com outros olhos para eles. Eles são deficientes, então não tem problema eles sofrerem abuso. E nem sempre é assim. Os agressores pensam assim, né? Sim. Que eles não têm como se defender, não entendem. Muitas vezes eles pensam que eles não estão nem sabendo o que está acontecendo. Sim. Mas eles percebem, né? Percebem. E tem efeitos negativos no desenvolvimento deles em relação na instituição, em casa e na sociedade, porque é visto mais negativo ainda. Que ele vai demonstrar comportamentos mais inapropriados que a sociedade às vezes julga em relação aos deficientes. E eles acabam sendo culpados, né, pelo fato de serem deficientes, de estarem demonstrando certos agir de forma diferente, né? Às vezes eles ficam agressivos, a pessoa, a mãe mesmo, às vezes nem liga, não, ele é assim mesmo, não é? E não percebe que tem algo errado com aquele adolescente, com aquela criança que é deficiente. Né? Tem um comportamento diferente. A gente tem que ter um olhar diferente para eles, um olhar mais crítico, né? Em relação a eles. Sim, a gente precisa estar mais atento ainda. São sinais ainda que às vezes estão cobertos com os sintomas que eles têm mesmo. Que eles já têm. Então, assim, a gente precisa ficar cada vez mais atento e dar ouvidos a eles, né? Não é só porque eles estão falando, mas é uma coisa que ele está falando sem conexão. Não, tudo que eles falam tem algum tipo de conexão. E eles são sensíveis a isso, né? São muito sensíveis. Como qualquer outra pessoa. Miriam, no caso da pessoa fazer uma denúncia contra algum agressor ou ter apenas visto que algo está errado entre o adulto e uma criança, ela pode fazer uma denúncia com segurança, sem que o agressor saiba, sem que as outras pessoas fiquem sabendo. Ela pode estar, pelo menos, citando que acha que está acontecendo algo. Essa denúncia pode ser feita? Como funciona? Sim, Sara, pode. Como já foi dito aqui, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Todos sabem que é o isolamento social. Com isso, as crianças perderam os projetos, skate, karatê, balé, né? Os projetos no Chame, escola, estão fora das escolas, então elas estão mais em casa. E muitas pessoas têm medo de denunciar, porque fala assim, eu vou aparecer, eles vão saber quem eu sou. E não é assim. Você que está nos assistindo, que está nos vendo, você não pode ser omisso a uma agressão sexual ou física ou mental. Você tem que denunciar. Porque se você presenciou ou se você suspeita de uma agressão e não fazer a denúncia, você pode responder por essa denúncia, assim como o agressor. Então, tem várias formas de você denunciar com segurança,
sem se identificar. Nós temos o telefone da Polícia Militar, que é 190, você pode estar ligando a qualquer momento, Sara, sem a necessidade de identificação. Disque 190. 190. Você pode estar ligando no telefone do Conselho Tutelar, que é 98466-5108. Esse telefone é 24 horas. Independente do horário, você percebeu que uma criança está em perigo, que uma criança está correndo um risco, você pode ligar e denunciar sem se identificar. E temos também o Disque 100. O Disque 100, quando você faz a denúncia lá, você recebe um protocolo para você estar acompanhando essa sua denúncia. Então, são telefones com segurança que você pode fazer a denúncia. Até mesmo porque não é citado nenhum nome de criança, né? A gente sabe que tudo corre em sigilo, Sim. Né, absoluto, para proteger a criança ou adolescente. Sim. Né? Porque só complementando, Sara, a necessidade de urgência é afastar essa criança do suposto agressor. Então, por isso que é importantíssimo que denuncie. Tem até um projeto que foi votado na Câmara dos Deputados para não ter interrupção desses serviços. Sim. É para não parar, mesmo em caso de isolamento do Então, isolamento estes social. serviços estão para a população não parar, estão trabalhando para ajudar as crianças, para que esses tipos de abusos sejam denunciados e que nós, como população, possamos ajudar essas crianças, esses adolescentes nesse sentido, de poder de ligar no Disque 100, de ligar no Disque Denúncia e estar fazendo a nossa parte. É nossa obrigação. Nossa obrigação. Essa pergunta é para as duas, Miriam e Gabriela. Aí cada uma responde um pouquinho. Você pode dar um recado para nós, para todas que estão assistindo? Um recadinho. Sim. No Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 5º fala assim: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei, atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Criança nasceu, Sara, para ser amada, para ser cuidada, para ser protegida, respeitada e não para ser abusada. O adolescente também, né? A criança cresce, o adolescente também não é para ser abusado. A melhor maneira de tornar crianças boas e adolescentes bons é torná-los felizes. Então essa é a nossa melhor forma de cuidado, fazer com que essas crianças sejam amadas, cuidadas, respeitadas, para que no futuro sejam bons profissionais. Gabriela. O recado que eu tenho para deixar é que se você, pai, mãe, tio, avô, avó, que percebe algum dos sinais que a gente falou hoje, esteja atento às crianças que estão ao seu redor. Esteja atento aos seus vizinhos, porque a única forma da gente ajudar as crianças é ficar atento a elas. Porque elas precisam nada mais do que amor e carinho. Adolescente e criança precisa ter uma sexualidade tranquila, né? Eles não podem passar por tudo isso, porque isso vai trazer efeitos negativos, transtorno na vida adulta. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa estar alerta. Criança foi feita para brincar, adolescente foi feito para conhecer um pouquinho do mundo. Então, sim, já são fases complexas, fases difíceis de se passar. Então, eles precisam ter um amadurecimento saudável, um desenvolvimento bom, porque a gente sabe que o abuso, a violência, traz consequências não só emocionais, mas cognitivas para as crianças e para os adolescentes. Então, precisam ficar alerta. A gente precisa cuidar das pessoas que a gente mais ama. Muito obrigada, Miriam, Gabriela. Espero que vocês tenham entendido, né, a posição nossa aqui de estar ajudando a população. Peço que, se vocês perceberam algo, façam essa denúncia. É sigiloso, é tranquilo, você pode fazer sem preocupação alguma.
Ao invés da gente comentar com o vizinho, com o outro, ficar, né, de cochicho, Justamente. vai lá, pega o telefone, faz a denúncia, fala como você viu, o que você viu, que o Conselho Tutelar, eles vão tomar os meios certos para estar chegando nessa família, no agressor, eles vão fazer tudo conforme a lei manda. Então, façam a denúncia. Obrigada, Gabriela, psicóloga. Obrigada, Miriam, por estar representando o Conselho Tutelar. Obrigada, Sara. Nós que agradecemos. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo eu. Prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus, vem inundar o meu ser. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai e me esvazio de tudo pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo eu. Prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus, vem inundar o meu ser. Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo eu. Prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus, vem inundar o meu ser. O meu ser. Boa tarde, que maravilha participar por esse Momento Mulher. Essa tarde tem sido tarde de bênção para todos que assistem e principalmente para mim, tenho aprendido muito. E hoje eu vim aqui para trazer uma porção da Palavra de Deus. Quero agradecer a Sara, essa bênção de mulher que está à frente desse trabalho. Parabéns, Sara. Muito obrigada pelo convite. O texto que eu vou ler fica em Marcos, capítulo 5, versículo 25 até o 34. A cura de uma mulher enferma. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos,
tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo cada vez a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentindo o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se para o meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quantas vezes, quantos de nós estamos doentes, estamos com uma enfermidade de 1 hora, 2 horas, e nós já entramos em pânico. Imagina essa mulher que há 12 anos ela sofria de fluxo de sangue, uma hemorragia que não parava com nada. Aqui fala que ela gastou tudo o que tinha. Isso demonstra que ela tinha dinheiro, ela tinha bens. Ela vendeu tudo e investiu na sua saúde. Mas nada do que ela fez adiantou. Ela continuava naquele sofrimento. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela sentiu um desejo muito grande de tocar as vestes. Mas a mulher naquela época que tinha hemorragia, ela era considerada uma mulher que tinha que viver longe. Essa mulher, ela sentia rejeitada, porque ela não podia estar no meio do povo. Mas ela pensou: se eu apenas tocar nele, se eu apenas der um toque nas suas vestes, eu ficarei curada. Ela não podia chegar pela frente de Jesus, pois ali estavam os seus discípulos e uma multidão apertava. E se alguém que já conhecia a fama dela, visse ela por ali, iria tirar ela de perto dele. Mas a sua coragem, a sua fé, ela foi ousada. Ela chegou até Jesus, ela tocou nas suas vestes, ela creu que aquele toque seria um toque diferente, especial. E como nós lemos aqui, Jesus sentiu que algo diferente saiu dele. Ele sentiu que saiu um poder da vida dele sobre aquela pessoa que o tocou. E ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos dizem para ele: mestre, o Senhor está no meio de uma multidão, tanta gente te apertando, e o Senhor pergunta quem te tocou? Ele falou: sim, alguém me tocou. Eu senti que algo diferente aconteceu. A mulher ficou num canto, mas de repente ela foi até Jesus e ela disse para ele: Senhor, eu fui curada, eu estava com hemorragia há anos, já tinha feito tudo o que eu podia, mas nesse momento eu senti que eu fui curada, eu senti no meu corpo algo diferente. Que maravilha, que coisa mais boa quando nós temos ousadia de chegar até Jesus, de tocar nele. E quantas mulheres, quantas pessoas estão nesse momento passando por tribulações, passando por problemas, por dificuldades, passando por enfermidades, desanimada de tudo que vem acontecendo neste mundo e não tem mais para onde correr, não tem dinheiro para gastar, não tem pessoas para confiar, já desanimou. Mas eu te falo nesta tarde, toque em Jesus, toque, dá um toque, mas aquele toque específico em Jesus, toca com fé, sabe? Coloca diante de Jesus tudo aquilo que você está preocupando você, tudo aquilo que está fazendo você sentir oprimido, angustiado, quanta tristeza hoje que passa pelo nosso mundo, mas o que nós podemos ver é que Jesus, Ele é o mesmo, Ele continua o mesmo, Ele não está distante de nós. A maravilha da gente
poder viver e confiar, crer e renovar a fé é saber disso. Passa-se ano, passa-se séculos e Jesus, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Há 2000 anos ele veio nesse mundo. Há 2000 anos ele tem dado testemunho vivo de tudo que ele tem feito. E ele continua o mesmo. Não fique frustrado, não fique sozinho. Busque Jesus, dê um toque especial nele, porque ele tem toda a cura nas mãos dele. Ele tem todo o livramento e ele tem um poder enorme para colocar sobre a sua vida. Demonstre essa fé nesse momento e que ele possa te abençoar de uma maneira muito especial. Que essa palavra possa ter alcançado o seu coração nessa tarde e que você sinta que você precisa chegar até Jesus. Você precisa dar um toque especial em Jesus, porque Ele está pronto para te ouvir, pronto para te curar, pronto para te ajudar. Deus abençoe, minhas amadas. Deus abençoe que vocês possam ser alcançadas pela graça renovadora desse Deus, que você possa ser transformada e possa reconhecer a grandeza do nosso Pai. Em nome de Jesus, agradeço pela oportunidade. Estamos terminando o nosso programa. Muito obrigado por estarem conosco aqui. Olha, eu espero que vocês tenham entendido sobre o assunto que nós falamos hoje. Quero agradecer vocês. E vocês já sabem o Disque Denúncia, como que funciona. Podem ficar tranquilos. Quem tiver que fazer uma denúncia, se for necessário, faça essa denúncia. Porque você estará ajudando aquela criança, estará ajudando a família daquela criança também. Agradeço a Beth Pedroso por ter trazido essa palavra para nós. Muito obrigada, Beth. Agradeço a todos vocês que estão aí conosco. Nunca duvidem da presença de Deus na vida de vocês.